Seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Maceió significa lagoa temporária e cíclica. Por mais incrível que possa parecer, desde a sua fundação que Maceió enfrenta problemas gravíssimos de saneamento básico que não condizem com a importância da cidade frente ao Estado. Segundo o blog Trata Brasil, especialista em saneamento básico, apesar de 87% da população ter acesso à água potável, Maceió registra 61,2% de perda de água, quase o dobro do volume comparado ao restante do país. Grande parte da água potável que é produzida não é consumida pelas pessoas, é desperdiçado. A situação é tão grave que Maceió é a terceira pior capital do Nordeste e a quinta pior cidade do Nordeste na tabela do ranking do saneamento básico. Mas essa situação está prestes a mudar. Com o leilão de saneamento ocorrido em setembro do ano passado, cuja ganhadora foi a empresa BRK Ambiental, a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, inicia a partir de julho uma nova forma de trabalho em 10 cidades da chamada região metropolitana de Maceió. E para explicar melhor como se darão os serviços daqui por diante, conversaremos com um dos líderes do projeto, o secretário de Fazenda do Estado de Alagoas, George Santoro. Não saia daí, a gente já volta. Olá! Essa semana nós vamos conversar com o secretário da Fazenda de Alagoas, George Santoro, que vai explicar um pouquinho para a gente como vai se dar essa mudança na gestão do saneamento aqui em Alagoas. Secretário George Santoro, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Muito obrigado. Esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito histórico, né? Hoje, no dia de hoje, a Casal transfere a gestão da região metropolitana, na verdade, no dia de hoje, de parte da região metropolitana, para a BRK, que foi a empresa que venceu a licitação de concessão da região metropolitana. Conta um pouquinho da história para a gente, desse processo, desse leilão. Há quanto tempo vocês vêm trabalhando em cima disso para viabilizar? Em 2016, o Estado aderiu a um programa do governo federal e com o BNDES de saneamento, né? O Brasil tinha aderido às ODS da ONU. As ODS são objetivo para o desenvolvimento sustentável, né? Então, da ONU. Exatamente. A ODS 6 trata de saneamento. Então, o Brasil assumiu o compromisso até 2033 de estar saneado pelo menos 90% do território nacional. O Estado de Alagoas iniciou o projeto em 2016, desenvolveu esse projeto ao longo desses anos. Foi um projeto difícil de estruturar e a gente conseguiu, nesse projeto, organizar o Estado em 3 grandes blocos de desenvolvimento: região metropolitana, unidade de saneamento do Agreste, do Sertão, e a unidade de saneamento da região norte e sul do Estado. Então, Alagoas foi dividido em 3 regiões. Conseguimos fazer o leilão em setembro da primeira região, que é a região metropolitana, e na sequência faremos os outros leilões. Por que organizar em regiões? Em Blocos, né? Porque a gente está olhando a sinergia, aonde tem água. Por exemplo, aqui na região de Maceió, Rio Largo tem água. Então, Maceió tem hoje 40% da sua água vinda de poços artesianos. Isso não é sustentável, não é ecologicamente sustentável ao longo do tempo. Então, é necessário a gente buscar aonde tem água. Em Rio Largo e Marechal, Deodoro. Nós temos 2 lagoas nessa região metropolitana. São lagoas que estão sendo poluídas ao longo do tempo por cidades ao longo dela. Do entorno. Então, o projeto tem que contemplar essa situação de uma maneira harmônica, com economicidade. Então, a gente conseguiu organizar os 3 blocos pensando nessas situações em que todas as cidades possam ser favorecidas com o projeto de saneamento. Entendi. A BRK Ambiental, que foi a vencedora do leilão, assume os serviços antes prestados pela Casal em Maceió. E as cidades de Barra de São Miguel, Paripueira, Messias, Rio Largo, Murici, Satuba, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte e Pilar a partir de julho. O que muda efetivamente para o consumidor? Muda
que a relação do consumidor passa a ser com a BRK. Ou seja, as faturas que eles vão receber não vão vir mais em nome da Casal, vai ser em nome da BRK. A BRK vai fazer o atendimento desse contribuinte, né? Então, além disso, a BRK vai iniciar um programa de investimento nessa região metropolitana de Maceió. Nós estamos falando que nos próximos 6 anos, 2 bilhões de reais vão ser investidos em ampliação da rede de abastecimento, melhoria da rede e implantação de saneamento em várias localidades dessas regiões em que não há hoje saneamento básico. Maceió é uma das capitais com o pior índice de cobertura do país. Então a gente vai mudar esse cenário. Secretário, estão havendo muitas reclamações dos moradores da parte alta de Maceió com relação às obras da Casal. Isso tem alguma relação com a concessão da BRK? Na verdade, a Casal, na verdade, há mais ou menos 3 anos, mais de 3 anos, na verdade, foi no governo passado, em 2014, foi feito várias licitações de PPPs. Então, que são? Parcerias públicos-privadas. Aconteceram 3 licitações. Então, nós temos 2 PPPs aqui na região metropolitana, uma do consórcio Sanema e o outro do consórcio Sanama. São consórcios que fizeram investimentos aqui na região, eles estão contratados para isso. A Casal que administra, não tem relação direta com a BRK. Então, essas obras estão sendo desenvolvidas nesse contrato, Casal com Sanama, com Sanema. Então, é um momento muito complicado, porque são implantações de redes de saneamento. A gente está vivendo isso. O contrato da BRK começa hoje, na verdade. Então, a partir de hoje, que ela vai poder iniciar as suas obras, desenvolver seus projetos. Então, tem que separar um pouquinho. Então, a gente tem uma implantação de contratos anteriores e, a partir de hoje, a gente tem um projeto da BRK. Na verdade, a região metropolitana de Maceió é dividida em regiões. Então, tem um pedaço da cidade, que é o consórcio Sanama, que administra. A Casal está ciente desse problema, já entrou em contato com o consórcio, está resolvendo esse problema e acho que em breve vai estar solucionado. Entendi. Quando eu perguntei para o senhor o que muda com relação ao consumidor, eu digo com relação aos serviços. Por exemplo, não só a relação dele com a empresa, que deixa de ser com a Casal e passa a ser com a BRK, mas com relação aos serviços e ao bem-estar da população. O que muda principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso ao saneamento básico? Primeiro, a gente tem que entender que esse contrato, esse novo serviço é regulado por um contrato bastante rigoroso. Esse contrato prevê 15 indicadores em que a Arsal, que é a nossa agência de saneamento, vai acompanhar a qualidade da prestação do serviço. Então, na verdade, você tem agora uma métrica muito bem construída em que você tem que verificar a qualidade na prestação de serviço, a qualidade da água, se a água está indo com frequência, se o atendimento ao consumidor está sendo cumprido no prazo exigido no contrato. Então, isso a gente não tinha antes na relação da Casal com esses consumidores. Essa relação de consumo estabelecida agora nesse novo contrato é muito mais moderna, é muito mais controlada e muito mais efetiva. Além disso, muda também que a capacidade de investimentos. A Casal é uma empresa pública que, ao longo do tempo, ela construiu um grande passivo que a gente está tentando equalizar já há alguns anos, mas ela ainda não tem capacidade de investimento com dinheiro próprio. Ela conseguiu resolver parte desses passivos, ela conseguiu dar lucro, mas ela ainda não tem capacidade de investimento. A BRK, ao contrário, ela tem que fazer o investimento, está no contrato fazer o investimento. É obrigatório. É obrigatório. Então, essas pessoas que ainda não têm saneamento na sua residência, ela vai ter um prazo para ser implantado. O prazo estimado do contrato é em até 8 anos. Boa parte das residências hoje que não tem saneamento em Maceió vão ter saneamento.
É claro que esse contrato é de 35 anos. Em alguns pontos é mais difícil chegar ao saneamento. Então, vão ser construídas redes. E aí, claro que vai ter algum transtorno para os moradores ao longo dessa construção, dessas implantações, desses investimentos. Mas a gente vai minimizar isso ao longo do tempo. Está previsto no contrato toda uma sistemática de controle em relação a isso. E aí a Arsal tem um papel muito importante. A Arsal está com um projeto na Assembleia Legislativa de melhorar a sua estrutura, de poder prestar um melhor serviço, ou seja, ela vai ter que acompanhar para e passo o desenvolvimento desses contratos. Para isso, está previsto desde a contratação no edital que ela vai contratar um verificador independente. O que é isso? É uma empresa que ela vai contratar através de licitação pública para auxiliar o trabalho dela. Que é chamado de independente porque é o mercado que vai oferecer isso. Ele vai verificar esses 15 indicadores que estão sendo prestados a contento. Então, além da Arsal, ela vai ter um verificador independente para dar apoio ao seu trabalho. Então, é uma coisa nova, desenvolvida pelo BNDES, para a gente ter mais garantia nessa prestação do serviço. Então, a gente pode dizer que teve um upgrade muito grande na prestação de serviço de saneamento básico aqui em Maceió, né? Na verdade, nós vamos construir a partir de agora isso, Daniele, porque esse contrato se inicia agora. Então, há um tempo para chegar a essa melhoria. Mas com assim, certeza, né? Isso vai melhorar ao longo do tempo de uma maneira muito perceptível aos consumidores. Secretário, haverá demissões de funcionários da Casal e dos serviços autônomos de água e esgoto das cidades de Marechal Deodoro, Barra de Santo Antônio e Pilar por causa da concessão? Na verdade, a gente construiu um modelo que minimizasse ao máximo qualquer tipo de desemprego. Na verdade, é o contrário, Daniele. Na verdade, a BRK, nesse momento, entre contratações diretas e indiretas, já apresentou 2.000 novos trabalhadores com carteira assinada na região metropolitana de Maceió. É claro que a Casal, ao longo desse período do processo de desenvolvimento do projeto, foi enxugando os quadros, mas priorizou aqueles servidores que já estavam com tempo para se aposentar. Isso foi um ajuste de tamanho da empresa. Agora, a presidência da empresa está realocando parte desses trabalhadores, aproveitando a sua mão de obra em outras regiões do estado. E o modelo que a gente desenvolveu junto com o BNDES preserva a Casal como a geradora de água bruta do estado, mudando um pouco o negócio da empresa. A empresa está mudando a sua governança de gestão. Isso melhora a sua capacidade de apresentar resultados. E nos SAIs, a gente está negociando com todos os prefeitos que têm SAIs, soluções para que não haja demissões ou minimize essas demissões. Na verdade, nós vamos ter uma otimização dos serviços e, na maioria das situações, nós vamos ter aumento do quadro de prestadores de serviços, de trabalhadores com carteira assinada, com maior qualidade até, que são trabalhadores no setor privado que vão receber participação nos resultados, vão receber plano de saúde, todos os demais benefícios previstos nos contratos de trabalho. Perfeito. E o senhor já falou que vai ter o leilão agora do segundo bloco, né? Seria o projeto de saneamento estendido para outros municípios? Então, nós temos agora 2 novas unidades regionais de saneamento. É um nome técnico que se dá. Uma para o Agreste Sertão, que pega 49 cidades, e um outro grupo que pega a região norte do estado, que é o chamado Bloco C, e a região sul do estado. Então, a gente fez ontem, foi a primeira reunião que tomou as decisões com esses prefeitos. Essas regiões são geridas em conjunto com o estado, com os prefeitos. A reunião de ontem foi do Bloco B, a reunião de hoje é do Bloco C. No Bloco B já aderiram ao projeto 44 prefeitos dos 49. Ninguém ainda, somente uma cidade disse que não iria participar, mas está revendo a posição até o momento. No outro bloco, no Bloco C, 25 cidades já aderiram ao bloco, 15 ainda não aderiram. Então, a gente tem 2 blocos que a gente no Bloco C hoje a gente vai apresentar as propostas. Se forem aprovados,
nós vamos colocar os 2 blocos em consulta pública na primeira semana de julho. O que é consulta pública? É o momento em que a gente vai colocar o projeto para a população deliberar, discutir. Ao fim da consulta pública é feita uma audiência pública, em que as pessoas vão poder participar ativamente. No leilão da região metropolitana, para você ter uma ideia, nós recebemos mais de 800 sugestões de alteração no projeto. E muitas sugestões foram acatadas no projeto, melhorado o projeto. A ideia da audiência pública e da consulta pública é que a gente melhore o projeto, ouça a população, ouça quem está na ponta, ouça os funcionários dos SAIs e a gente consiga melhorar o projeto ainda mais. E com isso, se Deus quiser, em dezembro, a gente vai estar fazendo um leilão com grande sucesso das 2 regiões na Bolsa de Valores de São Paulo. Como foi realizado esse, né? Exatamente, foi feito esse, que foi o maior leilão do ano passado na Bolsa, com o melhor resultado, foi feito em setembro, dia 30 de setembro do ano passado, e a gente pretende fazer o leilão desses 2 blocos em dezembro desse ano, assinando o contrato ainda em janeiro do próximo ano. Importante ressaltar, né, que todo esse processo, esse projeto, o leilão, foi feito no ano de pandemia, né, que na maior parte do tempo vocês trabalharam em casa e fazendo todas as reuniões online, ou seja, um fator dificultador. Tinha tudo para não sair, né, secretário? E, no entanto, vocês mantiveram o projeto em pé, encabeçado, liderado, né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso, porque o trabalho no Estado não parou. Não parou. É claro que a pandemia gerou algumas dificuldades, porque no leilão acontecido em setembro, a gente teve que dar um prazo maior, um prazo bem maior que o usual, para as empresas poderem fazer as visitas técnicas, irem nos locais, conhecerem. Então, esse prazo demorou um pouco mais, mas a gente conseguiu passar a pandemia e apresentar um excelente resultado. Secretário, é importante a gente ressaltar que saneamento também é saúde, né? Além de todos esses benefícios que o senhor já listou aqui, a saúde, ela é muito importante, porque, inclusive, diminui o peso para a saúde, né? Para a saúde do Estado. As pessoas deixam de frequentar os postos de saúde, ganham em qualidade de vida e impacta na educação também, né? Não há dúvida disso. As cidades que tiveram implantação de saneamento, vou dar um exemplo de uma muito emblemática, que foi a primeira cidade saneada num processo parecido com esse, que foi Limeira. E, por um acaso, a empresa que fez essa gestão foi a própria BRK, que vai assumir o serviço aqui hoje em Maceió. A cidade de Limeira mudou completamente seus indicadores de saúde pública e de educação, como você colocou muito bem. Os indicadores de saúde dessa cidade deram melhoras substanciais. E não foi só saúde e educação que melhorou, a qualidade de vida das pessoas melhorou também e a expectativa de vida das pessoas. Esses 3 indicadores, expectativa de vida, educação e saúde, compõem o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Então, esse índice verifica as cidades de melhor qualidade de vida. Então, a gente vai melhorar, provavelmente, não só na região metropolitana de Maceió, mas no estado como um todo, nesse DH, porque a gente está trabalhando com o saneamento nesses 3 indicadores. E isso é muito importante e as pessoas vão poder deixar de faltar ao trabalho por problemas relacionados à saúde delas, que foi contraída por ter consumido uma água contaminada por um esgoto ou porque contraiu teve contato com a pele também. Com a pele e diversas outras doenças e que muitas vezes inibem, por exemplo, a balneabilidade de alguma praia e que a pessoa pega uma doença de praia em uma dessas visitas a Alagoas e isso acaba marcando uma visita com uma experiência negativa. Isso impacta no turismo, né? Impacta em tudo. Se a gente for ver, é um impacto global, né? O saneamento. E vai diminuir também a evasão escolar, diminuir a falta também de professores, enfim, a gente começa a listar aqui os benefícios que o saneamento vai trazer e são inúmeros, né? Sem dúvida nenhuma, essa é a expectativa do governo, como quando ele começou o projeto lá em 2016, da gente poder ter uma melhora de vários indicadores sociais do estado de Alagoas como um todo.
E a gente está muito, muito feliz com essa possibilidade disso acontecer em tão pouco tempo, porque a gente conseguiu encurtar os prazos. Isso não é comum num projeto de saneamento. Como eu te falei, em Limeira levou 20 anos para isso. Em Alagoas o prazo vai ser muito menor. A gente botou um desafio muito maior ao mercado. Para isso a gente buscou conversar com o mercado e captar isso. Então isso foi muito importante para a gente, e a gente conseguiu colocar um desafio que o mercado aceitou. Aqui em Maceió, a gente conseguiu encurtar o prazo para 8 anos o saneamento, na sua maior parte da cidade. Então isso vai fazer com que a gente tenha um conjunto de investimentos concentrado, e os resultados a gente vai ver em pouquíssimo tempo. A gente vai começar a sentir os efeitos do saneamento daqui a quanto tempo, mais ou menos? Eu acredito daqui a pelo menos 3, 4 anos, a gente já começa a ter início desses resultados. Um serviço já sendo prestado, a melhoria de indicadores, as possibilidades disso já apresentar. É claro que isso é um processo contínuo de melhoria, e em algumas situações a melhora demora um pouco mais de tempo, os resultados, as consequências da melhora do saneamento. Mas a gente vai perceber isso rapidamente. E não corre nenhum risco, por exemplo, o governo Renan Filho termina agora em 2022, e existe algum risco do próximo governador que vier, da próxima equipe, de parar esse processo de saneamento? Não acredito que não, porque é um processo que há um contrato estabelecido, é um contrato público muito rígido, com cláusulas muito rígidas para ambas as partes, tanto para a concessionária e para as futuras concessionárias, quanto para o Estado. E isso nós temos que entender, que não é um projeto de um governo, é um projeto do Estado de Alagoas. Sim, claro. É um projeto permanente. E esse projeto foi construído de uma maneira bastante diferenciada. Foi um projeto construído não pela Secretaria de Fazenda, mas por uma gestão compartilhada. Acho que tenha sido talvez o primeiro exemplo de gestão colaborativa que nós temos tido aqui em Alagoas. Uma colaborativa de que várias órgãos governamentais e do setor privado colaboraram com a sua construção. Nós tivemos o IMA reconstruindo as questões ambientais, nós tivemos a Secretaria de Infraestrutura desenvolvendo os projetos de infraestrutura junto com a equipe contratada pelo BNDES, nós tivemos a Fazenda ajudando na coordenação desse projeto, a CEPLAG montando as unidades regionais de saneamento, a região metropolitana, toda a sua governança de gestão, que não é fácil implementar uma governança de gestão. A Casa Civil fazendo a interface completa desse projeto com as instituições, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas. A gente participou com os órgãos de controle, apresentando como seria esse projeto. E também o setor privado. O setor privado participou da elaboração desse projeto. Federação das Indústrias, a BH do setor hoteleiro. Então, o trade turístico se envolveu no desenvolvimento do projeto. Então, é um projeto que... E teve as audiências públicas também, né? Além das audiências públicas, a população pôde vir e contribuir com ele. Como eu falei, nas audiências públicas, mais de 800 sugestões foram apresentadas. Então, a população pôde participar e melhorar o projeto. Então, esse projeto de governança colaborativa e vai dar resultados, porque não é um projeto imposto, é um projeto construído por uma equipe, construído pela sociedade. Maravilha, quero parabenizar o senhor e a sua equipe e a todos os envolvidos nesse projeto, que com certeza é um divisor de águas, né? Literalmente falando, é um divisor de águas aqui no estado, que vai impactar em tudo, né? Na vida dos alagoanos de uma forma surpreendente. Então, eu queria parabenizá-lo por isso, a todos, e desejo sucesso agora no leilão do segundo bloco, né? Que vai acontecer quando? Tem previsão? O leilão vai ser em dezembro, no nosso cronograma. Se tudo der certo, acho que vai dar. Vai ser em dezembro, na Bolsa lá de São Paulo. Do mesmo jeito que foi esse, né? Do mesmo jeito que foi esse em setembro do ano passado. E eu acredito que a gente está construindo um caminho muito bacana para o sucesso. E a população vai ter que fiscalizar, cobrar os resultados, cobrar a Arsal para fiscalizar ainda mais. Eu acho que isso é um processo que, quanto mais houver cobrança e controle social do projeto, melhor ele vai ficar ao longo do tempo e os resultados vão ser cada vez melhores. Com certeza, a cobrança da população está aí para colaborar, o secretário está à disposição, todos os envolvidos, isso é muito importante nesse processo, porque é um projeto que impacta a
todos nós vamos nos beneficiar dele. Mais uma vez, sucesso, parabéns e até a próxima. Obrigado e obrigado pela oportunidade de comunicar à população dessas mudanças que vão impactar na vida delas. Obrigada a você por nos acompanhar até aqui e até a próxima semana. No programa de hoje, conversamos com o secretário de Fazenda de Alagoas, George Santoro, que falou sobre os desafios que a ganhadora do leilão de saneamento da região metropolitana de Maceió, BRK Ambiental, terá que enfrentar para oferecer serviços de saneamento básico para a população da capital e os impactos na vida da população. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!